Boa tarde a todos, aqui é o professor Charles, professor de Artes Visuais. Hoje o tema é para tratar da nossa prova, que vai ser no dia 9 de julho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar algumas aulas, né, algumas explicações, e essas aulas vão se repetir até o dia 9, para facilitar a feitura da prova, senão você chega na prova sem saber essa matéria. Então, a prova já está pronta, e eu vou começar a trabalhar com essas questões a partir de hoje. Tá? Agora, junto disso, né, vai estar acontecendo a gincana, então são trabalhos paralelos. Você vê que tem bastante coisa para fazer, né? A gente não para nem um minuto. Então, mas depois a gente fala sobre isso, não vou falar sobre isso agora não. Tá? Mas paralela à prova, né, ao estudo da prova, da matéria da prova, você tem a gincana também. Bem, então eu deixei aqui algumas imagens salvas. Deixa eu entrar aqui nesse aplicativo. Bem, aqui tem essa bailarina que estava até acho que uma atividade que eu passei para vocês, eu usei essa imagem. Essa aqui é nova, esse aqui também eu já usei, mas a gente vai bater de novo nessa mesma tecla, que é a regra dos terços, porque ela é a condição fundamental para você criar uma obra de arte, tá bom? Então, vamos lá. E, no caso, a gente, quando vai fazer um exercício de composição, mesmo que a gente não seja artista, a gente usa essas regras. Tá? Aqui tem alguns exemplos de fotografia, né, que parece, vou lá tirar foto do pôr do sol, parece que é uma coisa simples, mas, na verdade, não é. Né? Você tem aqui o exemplo disso. Né? Aqui está um pouquinho desfocado, porque era uma foto pequena, eu tive que ampliar. Mas você vê como ele usou aqui, ó, ele fez a divisão, ó, olha aqui, ó, 1, 2, 3, né, 1, 2, 3, 3 vezes 3, 9, então tem 9 retângulos iguais, proporcional. O Sol está exatamente aqui, ó, nesse ponto áureo. Olha aqui a diagonal da praia, né, então se ela faz uma diagonal seguindo esse ponto áureo, né, e o horizonte também está lá no final, lá da segunda parte aqui da regra dos terços. Então, aqui seria a areia, parte do mar, parte do céu. Né? E a coisa mais importante colocada em cima do ponto áureo, né? Que faz parte da regra dos terços, esses 4 pontos aqui aparecendo, além dessa divisão. Tá? Então, você vê como é importante isso. No celular, se você fuçar lá aquela parte de configuração, não dá para ver aqui agora, mas se você fuçar lá aquela parte de configuração, na parte de fotos, tem uma parte de que aparece essa regra dos terços. Não sei se vocês já viram isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Linhas de grade, lá, linhas de grade. Aí tem lá, regra dos terços. E é o que eu tenho aqui. Então, quando eu vou tirar foto, eu tenho isso aqui na tela do celular. Quer dizer, quando eu vou posicionar a foto, o ponto principal, aquilo que eu quero que seja destacado, eu já coloco aqui em cima. Então, eu vou posicionar o celular, já coloco ele ali em cima, né, faço a mira, né, como se fosse uma mira ali, em cima disso, desse ponto áureo. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui um farol, né? Então, ó, a diagonal, só que está do outro lado. Até legal que uma imagem mostra de um lado e a outra mostra do outro. Aqui ele está de um lado, né? E aqui, nesses 2 pontos aqui, ó, nos 2 pontos áureos, esse ponto áureo é o ponto que chama a atenção da imagem, então ele não está no meio certinho, ele está aqui, exatamente aqui, e fazendo essa diagonal. Né? Explicando um pouquinho mais, de forma mais simples, então só para exemplificar de forma mais simples, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão aqui desses pontos, né? Para que a gente usa isso, né? Por exemplo, eu até expliquei isso numa outra vez, você quer destacar a pessoa mais importante na foto. Então, você coloca ela dentro desse ponto áureo. Mas por que esse ponto áureo é tão importante? Existem estudos, né, sobre isso não é achismo, né? Existem estudos sobre isso, que quando você começa a olhar uma imagem, né, a sua visão ela é limitada, né? Você vê mais a parte central aqui de uma imagem. Seus olhos não veem aqui na lateral. Se você tentar ver o que está do seu lado, aqui se eu colocar a mão assim, esticada, ó, você vai ver só uma sombra, que você sabe que tem a presença da sua mão ali, mas você não consegue vê-la por inteiro. Só quando ela vem aqui, ó, na sua frente, ó,
aqui ela já some, já vai sumindo. Então a nossa visão é limitada, ela é fechada, é um ângulo fechado de visão. Então quando a gente vê uma imagem, né, não sei se dá para você ver eu mostrando aqui com a mão, que eu estou mexendo a mão, mas quando você vê uma imagem, você faz isso, né, você vai fazendo uma busca em torno dessa imagem, né? Então essa busca em torno da imagem é que vai determinar o que é mais importante ou não. Então você começa da onde? Você começa daqui de baixo, né, da parte ali, como se fosse essa parte vou colocar aqui, ó. Você começa nessa parte aqui, como se fosse a grama, né? Aí você começa, o que é isso, né? Você começa a investigar, né? O seu olhar vai fazendo isso, até você perceber que existe aqui um objeto importante. Então, essa é a forma que a gente vê as coisas. Então, quando o artista vai compor uma imagem, ele pensa nisso. Então, é por isso que a gente tem que fazer esse tipo de composição. Porque senão, às vezes, coloca só uma imagem aqui no meio, aí um montão de coisinhas aqui aparecendo, né? Objetos, pessoas que às vezes não fazem parte daquela foto. Você quer tirar uma foto da família, a gente até brinca, né? Os papagaios de pirata, né? Que ficam ali aparecendo na foto. Então, é importante que você saiba colocar fazer essa arrumação. Nos programas de computador, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não. Nos programas de computador, você tem, né, o Photoshop, por exemplo, você tem como fazer a edição. Por exemplo, se tiver alguém aparecendo aqui, você deleta essa pessoa aqui, você apaga. Né? Mas quando você não tem isso, é bom que você arrume essa foto antes de tentar fazer os recursos de arrumação. Mas então, esse trabalho, esse exercício tem que ser contínuo, porque senão você não entende. Né? Por isso que eu estou mostrando foto agora, porque de repente com uma imagem real, em vez de desenho, fica mais fácil de identificar. O uso também da fotografia como apresentação de trabalho, só lembrando, a minha matéria é artes visuais, né? Então, assim, tudo relacionado ao que eu posso perceber pelos sentidos do olhar, né? Da visão, né? Esse visual, né? Tudo que é visual é tudo que eu posso ver, né? Então, assim, não seria uma arte cênica, que é de teatro, não seria música, que aí tem relação com som, mas teria a ver com as imagens. Então, por exemplo, se você quer tirar uma foto usando essa teoria, professor, eu não tenho um desenho muito bom, não tenho um traço muito bom, posso usar uma foto? Pode, inclusive pode até recortar essa imagem aqui, só mostra para mim que você entendeu. Né? Então, assim, você entendeu que isso aqui é o ponto áureo, né? Que isso aqui é a parte importante da foto, essa divisão da regra dos terços, né? Colocando, olha como você faz a paisagem, ó, areia, mar e céu. Existe também fotos que você vê, não vem diagonal o mar, né? Você vê ele bem de frente, então aparece bem essa parte aqui de baixo, só areia, aqui só mar e aqui só céu. Então, assim, é importante você saber fazer essa divisão. Primeiro, fica uma foto mais harmoniosa, né, mais equilibrada, e segundo, você tem essa questão da beleza, né, para você apreciar a foto usando essa técnica, você mostra exatamente aquilo que você quer mostrar. Por exemplo, você não vai tirar a foto aqui, o sol ficando de fora, né, vai ficar estranho. Ou então, meio metro aqui de areia e só um pedacinho de céu. Então, assim, é importante que você faça essa divisão para que a foto fique mais harmoniosa, tá? Uma outra questão, assim, em relação ao trabalho, né, você pode fazer também colagens, tá? Isso a gente faz muito isso na aula presencial. A gente não está fazendo isso, né, porque a gente está nesse trabalho remoto, à distância, e fazer colagem à distância é bem difícil, é complicado, né? Assim, eu posso até fazer o tutorial, mas assim, para o aluno acompanhar, você às vezes está recortando errado, aí você vai lá e corrige, quer dizer, esse tipo de coisa é bom estar presencial, principalmente para séries iniciais, sexto e sétimo ano, a aula presencial ela é muito importante. Mas, infelizmente, a gente não está fazendo isso presencial, né? Em artes, né? Bem, então, seria legal também se você pudesse, por exemplo, você tem uma paisagem que não tem esse farol aqui, tá? Então, você pode pegar essa paisagem e aí você busca lá numa revista velha, lá não vai sair recortando a revista sem autorização de ninguém, não. Pede lá o responsável, a mãe, o pai, uma revista que não está sendo, né, lida, ou então até aqueles folhetinhos de panfleto de supermercado, né, de propaganda de farmácia, e busca lá uma imagem que você quer colar aqui. Por exemplo, se fosse no lugar desse
farol aqui, você quer colocar uma caixa de pasta de dente aqui. Nossa, ia ficar estranhão, né? É como se fosse um prédio aqui. Então, pode fazer. Você pode fazer como colagem. Aí você vai cortar certinho, né, exatamente aqui onde está o limite aqui da grama, e colocar colocar uma caixinha ali, um objeto ali estranho nessa paisagem. Você pode fazer essa brincadeira na montagem. Tá? Então, assim, não fique preso apenas ao desenho. Tem gente que às vezes não tem uma habilidade muito boa no desenho, mas para colagem tem bastante criatividade. Tem criatividade, mas não tem habilidade. Então, assim, você pode suprir essa habilidade com a colagem ou com a fotografia mesmo do celular, tá bom? Bem, antes de passar adiante, isso aqui foi só uma retomada, né, nesse quesito aqui, nesse conteúdo, usando a fotografia como exemplo, que eu acho que fica mais fácil, e eu vou passar agora para o valor tonal, que é uma coisa que a gente não falou ainda. Então, essa questão aqui é um pouquinho mais complicada, então por isso que eu vou deixar mais tempo para esse conteúdo. Aí agora, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar, ou tiver tudo ok, eu passo adiante. Bem, vamos falar da bailarina primeiro, né? Então aqui, valor tonal, vou passar para valor tonal aqui. Aqui eu tenho o seguinte, né? O valor tonal, o valor é relação a isso mesmo que você pode pensar, né? O que tem mais valor e o que tem menos valor. O valor tonal é em relação a luz e sombra, tá? Então, quanto mais luz, mais valor tonal. Menos luz, menos valor tonal. Então, você trabalha muito isso quando você quer destacar uma imagem. A regra dos terços e o ponto áureo ainda continuam valendo, tá? Você não elimina nada na arte. Só quando a foto é preto e branco, lógico que você não vai usar cor. Mas, assim, a regra dos terços, né, ela aparece aqui ainda, né, a diagonal aqui, e o ponto áureo, né, ainda continua, tá? Ele continua valendo. Então, você imagina aqui aquela divisão aqui no meio. Só que existe algo aqui mais importante. Como a foto está em preto e branco, o valor tonal normalmente, aliás, a foto colorida também, tá? Mas aqui eu acho que fica mais fácil de você visualizar, porque você tem o branco, né? Que aí tem até ali, ó, ela jogou tipo um talco para cima ali, né? Que aí é um trabalho da fotografia, é um trabalho da arte, né? E você tem também o branco, você também tem os tons de cinza, né, do branco ao cinza claro, cinza escuro, e um tom quase preto aqui, não chega a ser preto, tá, mas tem quase preto. O cabelo dela, talvez, tá, então algumas partes mais próximas da extremidade, por baixo, que fica com mais sombra, tá, mas assim, você vê que vai de um tom mais claro, né, e aqui o foco principal, né, que é a bailarina, a própria nuvem feita de talco, né, não sei que material é esse, mas é como se fosse um tipo de talco, assim, né, uma poeira branca ali. E aí, sim, você tem essa passagem de cor. Né? Por que o artista usa isso aqui no valor tonal? Né? A primeira coisa que você vê, que toda a parte da bailarina, lógico, isso aqui se usa a luz, né, artificial para fazer isso. Se você tirar uma foto aqui, se eu tirar uma foto aqui minha, vai ser um lado todo escuro, outro lado claro. Mas para fazer isso aqui, ele precisa ter um estúdio, né, um espaço apropriado para fazer uma foto adequada. Então, o que ele fez aqui? Ele fez uma iluminação, onde toda a superfície, toda a parte de cima da bailarina é clara, o rosto dela é bem claro, né? E principalmente essa parte aqui dessa nuvem. Então ele usa a iluminação. Então o valor tonal aqui, o mais alto, que é o claro, é a luz, é o que mais chama atenção. E o que está atrás, né, que seria esse valor tonal mais baixo, ele vai sumindo, ele vai em degradê, ele vai escurecendo, até não importar mais para você. Então, assim, o que acontece quando você olha essa foto? A mesma forma de olhar, tá? Então, você começa aqui, quase que acompanhando isso, o movimento da bailarina, como se ela estivesse rodopiando aqui, né? Sabe aquelas caixinhas de música, né, que aquela bailarina fica rodando? Ou alguém que já viu aí um espetáculo de balé ao vivo, que é muito bonito de se ver,
tem a música, né, tem o teatro, tem o palco lá, o cenário, né, tem a própria dança, então é muito bonito, né, um espetáculo muito bonito. Bem, então aqui mesmo você não vendo isso, você consegue perceber nessa fotografia que está estática, né, ela está parada. Se você não vê isso, você fala, tá? Mas eu acho que consegue, né? Você consegue perceber aqui, ó, um movimento, como se fosse uma espiral, é como se fosse um grande furacão aqui, ó, e ela no meio disso. E o que faz você ver esse tipo de coisa? Primeiro, existe aqui um valor tonal alto, ó, só lembrando, o valor tonal alto é o que é branco, né? Então, assim, luz, então, valor tonal alto aqui, ó, no pé dela, na base, então tem um foco de luz ali em cima, como se fosse esse foco de luz aqui, ó, um foco de luz em cima dela, e aí esse foco de luz fica pegando essa parte do pé, que é a coisa mais importante da bailarina, né, são a ponta dos pés, né, da sapatilha, então assim, pega essa ponta do pé, e você vai seguindo essa fumaça, ó, você vai seguindo, até chegar na parte lá de cima, que é a ponta dos dedos. Então, praticamente você faz esse movimento com o olhar, né? Você faz esse espiral. Ela te leva, a fotografia te leva a fazer isso de forma intuitiva, né? Você nem sabe teoria de arte, mas você acaba fazendo isso. Pô, o que é isso? Eu não estou entendendo. Ela está dançando, ela está rodando? Será que ela parou no ar? Né? Será que ela está pulando, está voando? Então, você começa a se questionar e começa a perceber a fotografia, a imagem, né? Essa fotografia arte, né? Que não é uma fotografia comum, não é uma foto 3x4, né, que você tira para botar uma identidade numa carteirinha. Isso aqui é uma foto artística, né? Então, assim, toda essa composição, ela é importante, ela faz você ter essa compreensão, essa leitura, né, usando o valor tonal, tá? Então, só para ficar claro, qual é essa teoria que está sendo usada aqui? Além das outras que a gente falou, regra dos terços e ponto alto, está sendo usado o valor tonal. Pensa o seguinte, luz, né? Onde tem luz, maior valor. Onde está sombra, menor valor. Então está escuro. Ah, mas então o que está na sombra não é tão importante? Sim, mas ele serve como contraponto. Ele serve, por exemplo, se eu preciso que essa bailarina apareça, eu preciso ter um fundo mais escuro. Imagine se eu colocasse um fundo completamente branco aqui, né, com iluminação, né? Ela sumiria. Ninguém ia ver a bailarina. Né? Ou então se essa poeira aqui, essa fumaça branca, cobrisse ela por inteiro. Você não ia ver a bailarina dançando, né? A foto ia se perder. Então, sim, é importante as duas coisas, tanto a luz quanto a sombra. Então, uma valoriza a outra. A sombra valoriza a luz, né? E a luz, ela é contornada por conta da sombra que está em volta. Então, você vê a luz aqui, você cria um desenho, ó, você cria um desenho usando toda a sombra que está em volta, né? Inclusive aqui no chão. Luz, sombra. A sombra da bailarina projetando. Aqui o foco de luz de um spot, de um holofote, né, que fica no palco aqui para mostrar, destacar a artista, né, a bailarina aqui. Então tá. Então essa questão de ir ao teatro que eu perguntei é importante porque a gente precisa ver outras coisas, né? Porque a gente fica vendo só o que está à nossa volta, o que nos apresenta. Então, assim, quando você vai numa excursão, vai no museu, teve agora do Aquarrio, né? Aquele museu lá no centro da cidade, né? Então, assim, sempre a escola está promovendo, todas as escolas do município, né? Sempre promovendo passeios, né? Em relação à questão cultural, porque é importante você ver, não adianta a gente ficar falando aqui, e aí quando você vê pessoalmente, né? Você está ali presente, você ouve o som, você vê a bailarina dançando, você vê o suor dela ali no palco, é muito mais bonito, tá? Bem, então agora voltando aqui à questão também, falando aqui do valor tonal, tá? Então só agora dando uma alinhavada aqui sobre isso, então valor tonal, luz e sombra, então a gente trabalha com contraste. Então aqui a gente tem mais uma fotografia usando isso, e repetindo, a regra dos terços, ela nunca vai ficar anulada de um trabalho. Ela aparece aqui também,
aparece o ponto áureo, né? Que é essa parte central aqui, ó, uma diagonal, ó como ele está em diagonal aqui, ó. Ó, a sombra faz uma diagonal, essa parte toda branca, e você tem uma diagonal, que se faz uma linha, como se fosse uma linha de baixo para cima. Isso aqui está levando você a olhar, ó. Opa, parei aqui, ó. Esse aqui que eu até pesquisei uma vez o que era, esqueci o nome de novo. Dente de leão, eu acho que é o nome disso aqui. Mas enfim, depois eu vejo direito aí qual é o nome dessa plantinha aqui que você sopra, assim, eu acho que vocês já viram isso. E sai voando, assim, umas penugem. Acho que é dente de leão. Depois pesquisa aí, pergunta para a mamãe. Bem, então, essa foto também usa a mesma coisa, tá? Seria interessante se vocês participassem fazendo a própria leitura de vocês. Mas eu vou deixar isso para numa outra ocasião, quando vocês estiverem mais bem treinados o olhar nesse sentido, tá? Então eu vou ajudar aqui agora e depois vai pensando nisso e vai tentando fazer isso com algumas fotografias que você vai tirando ou que você possa ver na internet ou até fotos antigas de vocês ou fotos de revista, de livro, tá? Para você ver o seguinte, esse valor tonal ele está muito ligado à fotografia, tá? Embora a pintura também use, tá? Mas ele está muito ligado à fotografia, porque a fotografia, a fotografia é isso, né? É gravar com a luz, né? Foto, luz, grafia de gravar, de escrever. Então você fala, se comunica com a luz. Então é a luz que fala, né? E a ausência dela faz o contorno. Por isso que a gente trabalha valor tonal. Bem, então olha só. Essa imagem aqui, ela tem 1 milhão de possibilidades de leitura, né? Mas uma delas seria o valor tonal. Mas assim, é muito bonita essa imagem. Eu andei pesquisando. Isso aqui provavelmente foi o fim de uma escola de samba, né? Tipo, acabou, né? O desfile, né? De carnaval. E a criança continuou lá com a fantasia, né? Da borboleta ali nas costas. E é bem interessante isso, é muito bonito, né? Porque o carnaval meio que faz isso, né? Ele dá esse sonho, né? Ele tenta realizar um sonho, né? Você pode sonhar ter asas, você sonha ser um imperador, um rei, um monarca, né? Com aquela fantasia, né? Como se estivesse num período antigo. Então, assim, o carnaval tem um pouco disso, né? Dessa coisa da imaginação, ele usa isso. E a criança acabou que o carnaval, não sei se foi dela, né? Se ela participou, se ela pegou emprestado, enfim. Mas a foto ficou linda, né? Ficou muito, muito legal. Eu acho que vocês gostaram também, né? Eu acho que isso aí eu mostrei em outros trabalhos. Bem, então vamos falar aqui do valor tonal. Primeira coisa, eu preciso ter o contraponto aqui, quer dizer, o equilíbrio entre o escuro, o claro, né? A sombra, a luz, né? No caso, o claro, e a sombra, para que um apareça sobre o outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho a asa dele completamente branca. Eu não vejo nem detalhes assim dessa asa aqui. Essa asa é uma mistura, né, de asa de pássaro com borboleta, né? Porque ela parece uma borboleta no formato, mas se você olhar aqui, ela tem umas penas. Mas isso é um detalhe, né? Mas você vê aqui, provavelmente o fotógrafo colocou uma iluminação por trás aqui, ou aproveitou uma janela, por uma janela vindo por trás da criança, a luz, né, vindo da janela, pegou essa asa aqui, deixou super claro, e o rosto dele, ó, o olhar distante aqui, como se ele estivesse olhando para um sonho, né? Ele estivesse sonhando com alguma coisa, né? Tipo, desejando que aquilo continuasse para sempre. Então, assim, você tem aqui essa asa branca, completamente branca, e aqui é interessante também porque é uma criança negra, então, assim, ele destaca mais ainda, né? Porque esse contraste aqui com essa asa completamente branca, né? Destaca mais ainda o rosto dele. Ele fica bem desenhado, como se tivesse desenhado com uma canetinha ali, né, em volta, né? Fica bem destacado. E uma outra coisa que faz um contraste, aqui com certeza foi usado uma luz artificial para destacar isso aqui, porque senão ficaria tudo na sombra, foi essa florzinha aqui, que eu acho que é dente de leão, se eu não me engano, que se você sopra, ela sai flutuando assim. Também. Então, aqui também tem um simbolismo muito bonito, muito interessante, que essa flor ela é muito sensível. Não sei se vocês já brincaram com isso, de arrancar e ficar soprando, né? Então, assim, é interessante esse simbolismo que apresenta também essa coisa do sonho, né? Quer dizer, o sonho é algo que está na mente, né? Algo leve, algo que flutua. E também muito sensível, né? Com qualquer
qualquer sopro, qualquer turbulência, ele deixa de existir. Então, é muito legal esse simbolismo que eles usam aqui. Mas aqui é uma parte mais complicadinha, né, para séries mais adiantadas, nessa leitura da obra, mas é bonito você ver isso aqui nessa fotografia. Então, assim, o que é interessante na fotografia, usando o valor tonal, é isso, é você saber usar o contraste do branco, né, sobre a sombra, né? Então, assim, a pele dele valorizou também mais aqui. Você pode ver, por exemplo, a bailarina, que ela tem uma pele mais clara, ele teve que trabalhar muito mais a sombra para escurecer a pele dela, senão ficaria tudo branco. O garoto é o contrário, né? Ele teve que jogar mais luz aqui para clarear e destacar isso. Então, assim, interessante o trabalho que o artista fez aqui, né? E ir colocando também essa asa, valorizando o rosto dele aqui, toda a silhueta dele. Então, assim, essa coisa do valor tonal, quando você vai fazer uma composição, vai fazer um desenho, por exemplo, né? Então você tem que trabalhar isso com muita atenção. Bem, gente, então, o que a gente trabalhou hoje? A gente trabalhou a regra dos terços, como eu já falei, ela volta o tempo todo, tá? Você não tem como fazer trabalho de arte sem regra dos terços. A gente fez uma revisão, né, de forma rápida da regra dos terços, usando fotografia. Mostrei novas possibilidades de trabalhar, que pode ser feito com fotografia, com fotocolagem, de você pegar a foto, imagens e colar. Não precisa ser só o desenho. E a gente trabalhou agora o valor tonal. O valor tonal trabalhando do claro para do escuro, né, da luz para a sombra, e você depois colocar a cor em cima. Então, isso dá para ser feito a lápis, né, no papel, você pode contornar, fazer o sombreamento a lápis, e depois vem com o lápis de cor pintando. Então, você cria é como se fosse uma fumaça por trás do desenho, e isso dá um ar muito mais sofisticado no trabalho, fica um trabalho muito mais bem elaborado. E aqueles que quiserem fazer com fotografia, com imagem colada, também pode, tá? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu vou ficar um pouquinho mais daqui com vocês para tirar algumas dúvidas, mas eu encerro agora a aula de valor tonal e regra dos terços, e a gente retorna depois com as próximas aulas. Só lembrando, essa aula é uma aula que vai ser uma revisão para a nossa prova, que vai ser no dia 9 de julho, tá bom? Então, fique bem, até a próxima.